com oração, como a gente faz todos os dias, na abertura do culto, antes até de realizarmos a oração, que vamos buscar através da oração a nossa... buscar a graça de Deus para este culto, buscar a compaixão do Senhor. E a oração é para isso, para a gente pedir que o Senhor nos aceite e nos receba nesta manhã como adoradores dele. Porque nem cultuar a Deus direito a gente sabe, né? Então, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, inteligência e capacidade para cultuá-lo. Mas antes eu quero deixar claro que este trabalho é independente, interdenominacional. Esse trabalho chama pessoas para Jesus Cristo, proclama, prepara o arrebatamento da igreja, batalha pela fé que uma vez por todas nos foi dada, e esse trabalho adverte todos os dias, contra a mentira, seitas, heresias, falsas igrejas, falsos homens de Deus. Por causa disso que eu ouso dizer que este trabalho é evangelístico. Senhor nosso Deus, único Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Rei, aquele que nos governa, aquele que nos salva, aquele que nos perdoa, aquele que nos ensina e aquele que sempre quer o melhor para nós, aquele que não cobra nada, não exige nada. Ele é o nosso Senhor, a quem nós amamos e adoramos, mas pela fraqueza da nossa carne, pelo nosso desejo de pecado, temos muitas dificuldades em adorá-lo, e por causa disso que Ele mesmo nos ajuda. Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe como nós somos pequenos, por causa disso que Ele nos ajuda através do seu Santo Espírito. Recebe-nos, Senhor, nesta manhã e derrama sobre nós a Tua graça, a Tua ajuda, para que possamos verdadeiramente cultuá-lo em espírito e em verdade. Afasta de nós, livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos, sustenta-nos nas nossas fraquezas, derrama sobre nós a sua graça e libera em nós o amor. Esta é a minha oração, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no poderoso e santo nome do Cristo Jesus. Amém. Vamos lá. Vocês já ouviram falar em Paráclito? Já ouviram? É uma palavra grega, né? Paráclito. Ou, no plural, Paráclitos. Este termo, e é bom você saber, porque a gente depende, e eu clamei por este termo nas nossas orações, e a gente depende dele
24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias por mês e o ano todo. Paráclito. Este termo é um dos termos mais ricos, teologicamente falando, é um termo profundo, muito usado no Novo Testamento por Jesus, muito usado pelo apóstolo João no Evangelho. É um termo que aparece pelo menos, talvez você ache mais, mas pelo menos 5 vezes na Bíblia. E essas 5 vezes, o termo Paráclito, tá? E essas 5 vezes, esse termo aparece no Evangelho de João 4 vezes e 1 vez em 1 João. Então, quem usa muito o termo Paráclito na Bíblia é o apóstolo João. Eu não gosto muito de ficar falando, olha, porque é grego, mas é importante você saber isso. E a gente falou lá atrás, no comecinho do ano, olha, esse ano a gente vai mergulhar um pouco mais fundo, tal, né? E é o que nós estamos fazendo, estamos sempre tentando fazer, levar coisas importantes biblicamente que você, sem dúvida nenhuma, não vai ouvir em púlpito de denominação nenhuma. Então, Paráclito, no grego, né, Paráclito quer dizer alguém que é chamado para ficar lado a lado do outro. Eu acho que você já sabe quem é o Paráclito, né? E dependendo do contexto bíblico, né, ele pode ser usado como, agora não vai ter jeito, agora você vai saber quem é. Paráclito pode ser usado, dependendo do contexto, como consolador, advogado, ajudador, intercessor. Paráclito, também dependendo do contexto, pode ser conselheiro, defensor. E aí você vai começar a entender por que, né, que alguns termos são usados na Bíblia, porque lá estava escrito Paráclito. Então, na tradução, traduziram com esse termo. Em João, capítulo 14, versículo 16, João escreve sobre Jesus falando, né? Tomar um último golinho, senão fica gelado. Café gelado, mesmo sendo um café excepcional que eu ganhei, mas gelado é café ruim. Enfim, em João capítulo 14, versículo 16, João escreve sobre Jesus falando do Paráclito. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Quando João escreve, ele não escreve Consolador.
No original está escrito outro Paráclitos, para que fique convosco para sempre. Você já sabe, né, a quem se refere. Quem é o Paráclito no grego? No versículo 26, você vai ler João escrevendo também. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, também estava lá, Paráclito. Em João capítulo 15, 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, Paráclito. 1 João 2,1, se alguém pecar, nós temos um advogado, porque Paráclito também no grego pode ser um advogado. E neste contexto aqui de 1 João 2,1, né, se alguém pecar, nós temos alguém que nos defenda junto ao Pai. O Paráclito, o Espírito Santo, o advogado. Entendeu? Este termo do que se trata, trata-se do Espírito Santo de Deus. Paráclito ou Paráclitos, dependendo o contexto, dependendo o que está escrito, nada mais é do que o Espírito Santo enviado por Jesus para estar junto de cada um de nós. Ele é o Paráclito. Se quer falar no grego, fala Paráclito. No português, né, dependendo do contexto, você pode usar Consolador, advogado, ajudador, intercessor, conselheiro, defensor, porque se ele é advogado, ele pode defender. Ele nos defende junto ao Pai. Por que ele é intercessor? Porque ele nos ensina a orar. Por que ele é consolador? Porque ele nos consola. Quantas vezes nós temos aí problemas, não tem solução, questões que a gente não tem solução. Né? No dia seguinte a gente já está aceitando, entendendo aquilo, porque houve uma ação do nosso Consolador. Ele nos aconselha, ele nos defende, ele intercede e ele advoga por nós. Ele é o nosso advogado diante do Pai. E foi Jesus que mandou. E eu estou dizendo para você nesta manhã de segunda-feira, eu acho que hoje, gente, eu não estou com o calendário aqui. Peraí, vamos ver. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Junho é 30. Então hoje é o último dia de junho, né? Estou dizendo para vocês nesse último dia de junho que não fora o Consolador, nós seríamos as pessoas mais desesperadas da Terra. Você sabe por quê? Por quê? Vou perguntar para você. Não fora o Espírito Santo, por que nós seríamos as pessoas mais desesperadas da Terra? Pergunta que eu estou fazendo. A sua opinião. Esperar alguém aí responder, alguém, né? As pessoas têm um pouco de receio, eu não sei porquê. Ninguém é obrigado a saber, né? Eu estou perguntando para mexer com vocês, para haver uma interação,
entre o falante, que sou eu, e o ouvinte, que é você. Né? Por quê? Por quê? Por que que nós seríamos as pessoas mais desgraçadas da face da Terra? Muito bem. Tá bom, Jaico, boa resposta. Porque nós não teríamos esperança. Mas daí você pode dizer assim, não, peraí, isso aí é conversa de pregador. Porque tem pregador que inventa, aumenta, né? Quer ajudar a Deus, tal. A intenção é boa, mas ninguém precisa ajudar a Deus e nem deve. Nem deve. Porque nós não temos capacidade nenhuma para ajudar a Deus. Então alguém nesse momento que eu estou dizendo que o Jaico deu uma boa resposta, alguém pode estar dizendo assim, isso é conversa de pregador, porque está cheio de gente aí que não quer nem saber do Espírito Santo e vive a vida, não é desesperado. Porque ele nos convence da verdade, está certo também, Hassan. Dá esperança, nos convence da verdade. Né? Mas e essas pessoas aí que não vivem a vida do jeito delas? Não querem nem saber do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Né? Essas pessoas não são. Tá certo, Orlênia, também, porque a gente é sem esperança de salvação. Mas e essas pessoas? Essas pessoas aí que não querem saber da verdade. Essas pessoas que não se preocupam com esperança de salvação. Você vê, uma vez ou outra acontece, né? O sujeito entrar em desespero, né? Mas e essas pessoas? Elas não são tão desesperadas assim. Então por quê? Por que que se Jesus não tivesse enviado para mim, presta atenção na pergunta, se Jesus não tivesse enviado para mim e para você o Espírito Santo, Marília, você bateu na trave. Todo mundo acertou, você também não errou. Né? O Jaico acertou, o Edgar acertou, a Orlene acertou, a Marília acertou, mas você foi a que bateu na trave mesmo. Por que que nós carecemos, nós precisamos do Espírito Santo? Para a gente não entrar em desespero. Por quê? Mas as outras pessoas não entram em desespero, por que que a gente vai entrar em desespero? Eles não têm o Espírito Santo e não entram de uma maneira geral, não. Vez por outra alguém entra, vamos ver. Tá certo também, as pessoas podem, Ronaldo, legal, ótimo a sua resposta, obrigado, tá ótimo. As pessoas podem negar a presença do Espírito Santo nas suas próprias vidas e não entrar em desespero. Né? Porque a palavra diz aqui, ó, para que ele nos console. Também, Maria, está certo. Mas nós, sem o Espírito Santo, seríamos as pessoas mais desesperadas deste mundo. Se o cristão verdadeiro, né? Estou falando sempre de cristão verdadeiro, não estou falando de cristão que diz que é, né? Não, estou falando de cristão verdadeiro. Você já pensou a gente saber o que a gente sabe? Nós temos um pouco que seja de conhecimento.
A gente saber o que a gente sabe, conhecer o que a gente conhece, imaginar as coisas que a gente imagina, né? Ler o livro do Apocalipse, saber o que vai acontecer com esse mundo depois que a igreja for retirada daqui, saber o que essas pessoas que não forem arrebatadas vão passar aqui, saber o que vai acontecer com as crianças que nascerem neste período do arrebatamento até o milênio, que será um período de 7 anos. Nós seríamos desesperados, porque nós temos um conhecimento, nem que seja pequeno, mas nós conhecemos a verdade. É o Espírito Santo que aquieta o nosso espírito, dizendo, olha, eu estou com vocês, eu não vou abandonar vocês. Então nós seríamos o crente verdadeiro, o cristão, o crente em Cristo, nós seríamos pessoas completamente desesperadas, porque sabemos a verdade, conhecemos a verdade, e não tem ninguém que nos consola. Não teria, não fora a presença do Espírito Santo em nós. Então Jesus nos manda, derramou sobre todos os cristãos o Espírito Santo, né? Para que a gente não seja pessoas desesperadas, sem esperança. Porque se a gente olhar para a gente e não levar em consideração a presença do Paráclito em nós, a gente entra em desespero. Aí, ó, o contrário acontece com o Jaico, por exemplo. Ele diz, ó, conhecendo a palavra, me considero uma das pessoas mais privilegiadas do mundo. Certo, claro, você tem o Espírito Santo e ele traz esse consolo para você. Sem o Espírito Santo, você olha para você e fala, eu não tenho jeito. Quem é que vai me ajudar? Quem é que vai me consolar? Eu todo dia peco, eu peço perdão, peço para o Senhor perdoar os meus pecados desse dia, e no dia seguinte eu vou e peco de novo. Então eu não tenho jeito. Será que eu sou salvo? Mas aí vem o Espírito Santo e diz para você, eu estou intercedendo por você junto ao Pai. Eu sou o seu advogado junto ao Pai. Estou lá te defendendo. Então quem conhece a verdade, mas por pouco que seja, se não tem o Espírito Santo, entra em desespero. Não tenho jeito, estou condenado. Por causa disso que o mundo, de uma maneira geral, não quer saber da Bíblia. Quando o sujeito começa a pregar a Bíblia, ó, cai fora. Por quê? Porque dá desespero. Aí, né, o estudo da mente explica. Não é? Diz assim, ó, é melhor eu não saber a verdade do que saber a verdade antes do juízo. Eu nego aquilo que é verdade e toco a minha vida. Por causa disso que a gente vê esse mundo do jeito que está. Porque estas pessoas não têm o Espírito Santo. Eles, negando a verdade, eles têm um subsídio para poder continuar vivendo sem desespero. Imagina nós que conhecemos a verdade, que sabemos que a qualquer momento Jesus volta e leva a sua igreja. E a partir daí, esse mundo que já está um negócio terrível,
terrível está o mundo. Vai ficar não sei quantas vezes pior. Então, o Espírito Santo de Deus, né, é aquele que vai consolando o nosso coração, vai nos aquietando. Calma, peraí, eu sou o seu consolador, calma. Mas eu pequei, calma, eu estou lá advogando em seu benefício junto ao Pai. Aquieta, eu vou te ajudar. Mas eu quero orar, não sei orar, não consigo, vou orar, vem um monte de coisa na minha cabeça, eu começo orando, daqui a pouco eu estou lembrando do boleto, daqui a pouco eu estou lembrando daquele infeliz que fez isso, aquilo para mim. Calma, eu estou intercedendo. Não sei o que eu faço, não sei o que fazer. Aquieta, eu sou seu conselheiro. Por causa disso que Jesus deixou o Espírito Santo para nós. Por causa disso que todo verdadeiro crente, no momento das... Porque Deus, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Eu ia até falar disso hoje, mas é que junta muita coisa e eu me enrolo aqui, né? Eu não sei se é um livro, eu não sei o que é. A Bíblia fala livro, porque a pessoa que viu isso, né, João, né, ele diz que nós temos um nome junto ao Pai, que está escrito no livro, não é? Ele viu aquilo como livro, ou foi mostrado para ele como livro. Pode ser, não sei, pode ser outra coisa. Mas na onisciência de Deus, e Deus é o único onisciente, quer dizer, sabe todas as coisas, isso é ser onisciente. Só Deus é assim. Ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Ele sabe, na onisciência dele, ele sabe. Antes da fundação do mundo, ele sabe. Porque Deus, né? Mais uma vez eu repito isso, Deus não é pego de surpresa. E quem tem um tico assim de conhecimento da Bíblia, seleciona as coisas que ouve, as coisas que vê, os lugares que vai. Né? Olha, porque o diabo fez isso, mas Deus hoje está mandando um anjo. Mentira! É óbvio que é mentira. Deus não é pego de surpresa, o diabo faz, Deus vai lá e corre que nem bombeiro para apagar o fogo. Que Deus é esse? Então não é onisciente. Não, mas como não é? Ele ficou sabendo. Não. Mas ele é, além de onisciente, ele é onipotente. E se o diabo fez e ele tem que desfazer, ele não é onisciente. Porque o diabo fez e ele não sabia. Aí ele ficou sabendo. Você está entendendo que tem coisas que não batem com a Bíblia que as pessoas falam? Está vendo, Nilva? É assim mesmo. Isso é a presença do Espírito Santo. A Nilva está dizendo que ficou preocupada à noite, perdeu o sono, alguns problemas da vida. E aí ela falou, quer saber, eu não vou me preocupar, eu vou orar. Começou a orar, tranquila, orando, pum, aquietou o coração, aquietou a mente e dormiu. É assim, irmão. Você entende, meu irmão? Eu consegui passar isso para você. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, nós seríamos os mais desesperados da vida, porque nós seríamos como as pessoas que estão no corredor da morte, né, sabendo que vai morrer e não tem mais o que fazer. Vai morrer. Nós temos... Está entendendo a minha comparação? Nós temos aquele que vem e nos consola, nos conforta. Calma. Por causa disso que eu digo todo, Senhor, perdoa os nossos pecados. Porque nós sabemos que com o Espírito Santo, não é que eu não vou pecar.
Eu posso não pecar. Com o Espírito Santo de Deus, eu posso não pecar. Porque o Espírito Santo não vai ficar puxando você, né? Amarrando uma cordinha em você, cada vez que você vai pecar, ele puxa você de volta. Não é assim que funciona. Porque o irmão escreveu aqui, não lembro qual irmão, do negócio do livre-arbítrio. E por causa disso que, com o Espírito Santo que nós temos, com o Paráclito, nós podemos não pecar. Por que podemos? Eu não entendi muito bem. Porque é opção sua. Pecar é opção. Obra da carne é opção. Estava tentando explicar para uma pessoa que ontem, tentando explicar para uma pessoa que determinadas coisas, né, por exemplo, problema de família. Deixa eu ver o tempo. Dá. Toda família tem problema. Era isso que eu estava. Toda família. Aonde tem homem, tem problema. É que a maioria esconde, né? Só quer mostrar sorriso, né, dessas próteses, todo mundo com o dente branco, né? Isso não é dente natural. Não tem problema, ué. Quem quer ter, assim que tenha, não é? Porque o dente, conforme vai sendo usado, ele vai ficando de outra cor, tal. O importante é estar com os dentes em ordem, né? Mas todo mundo quer mostrar aquele sorriso, que está tudo bem, que não sei o quê. Isso é negócio de fotografia e de vídeo. Porque toda a família tem problema. Então, mas a pessoa dizia, mas eu creio que Deus... Isso não é coisa de Deus. Isso é coisa do homem, isso é coisa da carne. O problema não é Deus que cria, não são os anjos que criam. Somos nós que criamos os problemas. Nós homens, porque aonde tem homem, tem erro, tem inveja, tem pecado, tem disputa. Obras da carne, Gálatas 5. Não é Deus, somos nós que temos que lutar contra isso. Nós. Entendeu? O Espírito Santo vem e te dá esta visão da situação. Que visão? Não entendi. Que nós que temos que lutar contra isso. Você vai esperar Deus fazer? Deus não vai fazer. Isso ele não vai fazer. Isso é nós que temos que começar a cortar o mal pela raiz. Quando o problema vai surgir, pá, encerra o assunto, não fala, não falo mais desse assunto. Hoje não, outro dia. Entendeu? Nós temos que ter esta autoridade de acertar ou errar. Tá certo, Edgar. Tá certo, Nilva. Não, eu não sei se é ele que breca, viu, Jair? Eu acho que é a gente. Eu acho que ele nos dá o aviso. Ó, esse negócio aí não é bom você fazer, não. Não vai entrar nessa, não. E você, com o seu conhecimento bíblico, com a sua vontade de acertar, de seguir a verdade, você recua. Você não dá vez às obras da carne. Né? Por exemplo, tem gente aí dizendo que ora e o vício vai embora. Mentira! Mentira deslavada. É só ler Gálatas 5. O Paráclito vem e diz para você, você está fumando? Você está arrebentando seu pulmão, seu coração, as suas veias, as suas artérias. Você está se envenenando. Você está se entupindo de bebida. Agora você para se quiser, porque existem as obras da carne. Entendeu, meu irmão? Então o Espírito Santo aí, né, porque ele no contexto bíblico, ele no contexto mais espiritual do Paráclito, né, ele é aquele que acompanha, que consola, que fortalece e que defende nós crentes. É isso que o Espírito Santo faz. Não pensa que o Espírito Santo fica com a cordinha puxando você, não. Nem eu, ninguém.
né? Porque senão a gente conhece a palavra e não tem obrigação nenhuma de obedecer, porque o Espírito Santo, quando ele puxa a cordinha, não precisa nem conhecer a palavra. Pai Todo-Poderoso, maravilhoso, bondoso, Senhor que nos enviou o Paráclito, o Espírito Santo do Senhor. Dá-nos graça, dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência para a gente colocar a sabedoria em prática. Não adianta ter muita sabedoria e não pôr em prática, falta inteligência. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos, entendermos e vemos a grandeza que é o Espírito Santo nas nossas vidas. Não é para ninguém orar para o Espírito Santo. Não existe indicação bíblica de oração destinada ao Espírito Santo. Não há. Pode procurar. Procura. É para orar a Deus em nome do Cristo Jesus. E o Espírito Santo faz a sua missão aqui na terra até que a igreja seja retirada. Glórias a ti, Senhor. Esta é minha oração por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.